Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Diego Ramos. Hoje nós vamos falar sobre classificação dos custos. Nós já vimos que o custo é aquele gasto que está diretamente relacionado ao processo produtivo. E hoje existem duas classificações bem tradicionais. Primeiro, classificação em razão do volume de produção ou em razão do nível de atividade. Dentro dessa classificação, nós vamos dividir o custo em custo fixo e custo variável. O custo fixo é aquele custo que permanece igual, o seu total permanece igual, independente do volume de produção. Então, o exemplo é o aluguel de uma fábrica. Tá? Então, eu, indústria, vou lá, alugo uma fábrica. Então, esse aluguel ele vai ter um valor fixo. E se eu produzir uma unidade do meu produto ou produzir 100 unidades do meu produto, esse valor permanece o mesmo. Então, por isso que eu chamo esse custo de fixo. Já o custo variável, existe uma variação, esse custo ele vai depender diretamente do meu volume de produção. Então, se eu aumentar o meu volume de produção, mais eu vou precisar deste custo. Se eu tiver uma produção baixa, menos eu vou precisar. Então, um exemplo é a matéria-prima. Então, dentro de uma padaria, a principal matéria-prima é o trigo. Então, conforme eu for precisando aumentar o meu volume de produção, mais farinha de trigo eu vou precisar. Então, conforme eu for aumentando a minha produção de pães, maior vai ser o meu consumo de trigo, ou seja, da minha matéria-prima, beleza? Então, fechamos a primeira classificação de custo, em razão do volume de produção ou do nível de atividade. A segunda classificação é em razão da apropriação ao produto, do critério de apropriação deste custo ao produto. Então, nós temos o custo direto e o custo indireto. O custo direto é aquele custo que eu consigo mensurar de maneira objetiva dentro do meu processo produtivo. Então, um exemplo também aí, que a gente pode considerar é a matéria-prima. Vamos jogar agora numa indústria, numa fábrica de móveis. Então, a minha principal matéria-prima é madeira. Então, se eu for construir uma cadeira, então eu sei exatamente quanto de madeira eu vou precisar, ou seja, eu consigo atribuir e mensurar de forma clara e objetiva qual será o meu consumo de matéria-prima, ou seja, o meu consumo de madeira. Então, por isso eu chamo ele de custo direto. Já o custo indireto é aquele que eu não consigo apropriar de maneira objetiva igual ao custo direto. Então, um exemplo de custo indireto é o aluguel de fábrica, da minha fábrica, ou o salário que eu pago para um supervisor de vários produtos. Então, eu tenho lá, vamos falar do aluguel. O aluguel fica mais fácil. Então, eu tenho um aluguel, vou fazer um aluguel, eu tenho um aluguel da minha fábrica, onde eu tenho vários produtos. Então, este custo deste aluguel dessa fábrica, eu não consigo apropriar de maneira direta aos meus produtos. Eu sempre vou precisar de um critério, de um critério matemático, de um critério estatístico, para saber quanto desse valor do meu aluguel eu vou estar direcionando aos meus produtos. Normalmente a gente vai chamar isso de rateio. Nós vamos falar também aqui dentro do nosso projeto. Ok? Então aí deixo aqui a nossa classificação de custo dentro do contexto da contabilidade de custo, um assunto bastante importante para dar continuidade a esse processo de aprendizagem relacionado aos conceitos, ao conteúdo da contabilidade de custo. E a gente deixou lá um banco de questões com várias questões sobre esse tema. Então eu te convido a participar do nosso grupo do WhatsApp, de participar, de ver um pouco do nosso material no nosso Drive, e permanecemos aí à disposição dos nossos alunos, e nessa busca desse objetivo que é a aprovação no exame. Beleza? Valeu, grande abraço a todos, até mais.